Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O relatório final do Orçamento da União, que vai definir os gastos públicos do governo para o ano que vem, deve ser votado hoje no Congresso Nacional. Os principais assuntos a serem discutidos são os recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento e para o Minha Casa Minha Vida. Ambos devem ter as verbas reduzidas. Por outro lado, o fundo eleitoral e as emendas parlamentares têm previsão de gastos maiores. Antes de ir à votação no Congresso, o texto precisa passar pela Comissão Mista do Orçamento em uma sessão que está marcada para amanhã de hoje. O relatório do projeto de lei orçamentária anual do deputado Luiz Carlos Mota prevê despesas de 5,5 trilhões de reais, mas a maior parte é para o refinanciamento da dívida pública. O terceiro grupo de brasileiros e familiares já está em processo para deixar a faixa de Gaza. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou do Rio de Janeiro por volta das 8h20 da manhã. A previsão é de que os repatriados cheguem ao Brasil no sábado. A autorização para deixar o território palestino foi concedida a 34 pessoas pelas autoridades israelenses. Mas o número final de quantos brasileiros e familiares completaram o processo será informado só após o fim da operação. Um avião da Força Aérea Brasileira, o KC-30, decolou nesta manhã do Rio de Janeiro rumo ao Cairo, no Egito, para fazer a repatriação. A previsão é que o grupo desembarque no sábado em Brasília. Essa é a terceira operação de resgate de Gaza e acontece após Israel rever vetos aos pedidos de repatriação do Brasil e autorizar a saída de 16 pessoas. Agora, após Israel fazer a liberação, familiares que haviam desistido da viagem também poderão embarcar para o Brasil. Das 34 pessoas que estavam autorizadas a deixar Gaza nesta quinta, 16 têm dupla nacionalidade, 17 são palestinos e uma é classificada como internacional. Mas outras 8 pessoas seguem impedidas de deixar Gaza mesmo após a revisão dos vetos feitas por Israel. A requisição para a revisão dos vetos foi feita pessoalmente pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ao chanceler de Israel, Eli Cohen, durante uma reunião em Buenos Aires no dia 9 de dezembro. O crescimento da economia brasileira nos últimos 3 trimestres fez o Banco Central elevar de 2,9% para 3% sua aposta de aumento do PIB neste ano, de acordo com as estimativas apresentadas na manhã de hoje. Já para o ano que vem, no entanto, o documento estima um avanço de 1,7% da soma de todos os bens e serviços finais produzidos aqui no Brasil, projeção menor do que a previsão anterior de 1,8%. E o setor aéreo está correndo contra o tempo para tentar reduzir a poluição emitida durante os voos. E por isso o Congresso Nacional também está se movimentando. A meta é decidir novas regras sustentáveis para o meio ambiente. Na busca de reduzir e neutralizar a emissão de dióxido de carbono responsável por uma série de alterações climáticas, como poluição do ar e a formação de chuva ácida, a Agência Nacional de Aviação Civil prorrogou até o começo do ano que vem uma consulta pública sobre uma nova resolução do setor. O objetivo é exigir uma compensação do carbono emitido por companhias aéreas em voos internacionais. Para cumprir a regra, as empresas terão de comprar créditos de carbono. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados em R$ 50 por tonelada de gás não compensado. Assim que encerrar a consulta pública e passar por outros processos, a ANAC poderá aprovar as metas, colocando o projeto em vigor ainda no ano que vem. Mesmo assim, essa compensação é esperada somente para 2027. Isso porque leva tempo para as empresas se adequarem ao novo sistema. No Brasil, as companhias aéreas aguardam a votação do projeto de lei no Congresso Nacional, que trata do uso de combustíveis sustentáveis. Ainda nesse mês, a Câmara aprovou a urgência do projeto. Entre as medidas definidas está o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Ele obrigará as empresas a diminuírem emissões de gases de efeito estufa
por meio do uso de bioquerosene de aviação. A meta é redução de 10% nos próximos 14 anos. Segundo a ANAC, o setor aéreo emitiu quase 14 milhões de toneladas de gás carbônico em operações domésticas e internacionais no ano passado. Um resultado que representa um aumento de quase 40% quando comparado ao ano de 2021. E nos destaques internacionais, o presidente da Argentina, Javier Milei, ordenou a desregulação da economia por meio de um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, ordenou nesta quarta-feira a desregulamentação da economia por meio de um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas, incluindo as leis de aluguel, abastecimento e o regime trabalhista. Essas reformas, das quais mencionei apenas 30 das mais de 300 incluídas, são algumas das contempladas no decreto, afirmou Milei em um pronunciamento transmitido por rádio e televisão. Segundo o presidente, o objetivo é iniciar o caminho de reconstrução do país, devolver a liberdade e a autonomia aos indivíduos e começar a desmontar a enorme quantidade de regulações que têm impedido e prejudicado o crescimento econômico. As revogações incluem a regulamentação que impede a privatização de empresas estatais, como a petrolífera YPF ou a Companhia Aerolíneas Argentinas. Também será alterado o sistema de atendimento em medicina privada. Está prevista a modificação da lei de sociedades para permitir que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas e a desregulamentação dos serviços de internet via satélite, possibilitando a entrada no país de empresas como a Starlink de Elon Musk. Para ser efetivo, esse decreto deve ser publicado no Boletim Oficial. Em seguida, será levado ao Congresso para análise em uma comissão bicameral. Apenas seria invalidado se fosse rejeitado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Moradores da capital da Islândia puderam retomar a vida normal nesta quarta-feira após a diminuição de intensidade de um vulcão. Ele estava em atividade desde novembro e cerca de 3.000 moradores foram obrigados a deixar as casas. A erupção começou na noite de segunda, em uma região em que a atividade sísmica era muito intensa desde o início de novembro. A atividade vulcânica continua nesta quarta, mas com intensidade muito menor. I think this is just something that is going to be happening over the next few years. Isso é algo que vai acontecer nos próximos anos. Provavelmente vamos normalizar este tipo de coisa. Vamos ter que viver com isso. Especialistas falam que nos próximos 100 anos, algo assim, mas acho que estamos seguros. Over the next 100 years or something. So, yeah. But I think here we are safe. I mean, it's going to be a tourist attraction again, so we are hoping to boost the economy. Vai ser uma atração turística de novo. Esperamos que melhore a economia. São tempos difíceis na Islândia, mas as erupções antigas melhoraram a economia. Espero que dure o bastante. I mean, I hope it's going to last long enough. A erupção é a quarta nos últimos anos e ocorreu a cerca de 3 quilômetros do pequeno porto de Grindavik, de onde os moradores precisaram sair no início do mês passado devido ao grande acúmulo de magma. A Islândia fica entre as placas tectônicas eurasiática e norte-americana, o que faz da região vulcânica uma das mais ativas do planeta. A China voltou a bater recordes de baixa temperatura em meio a uma onda de frio extremo. Mais de 20 estações registraram o menor nível do mês de novembro. Em uma delas, os termômetros marcaram menos 21 graus. A menor temperatura em quase 70 anos. O leste e o sudeste do país entraram em estado de alerta. Com o frio, o governo chinês trabalha para ajudar desabrigados por causa do terremoto que aconteceu no início da semana e deixou 135 mortos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até mais.